Opa, e aí, como é que você tá? Com grande alegria que eu venho compartilhar essa mensagem pra vocês. Primeiro, que eu gosto muito do livro de Jó, é o meu livro favorito. E segundo, eu passei por uma experiência muito recente, o que me dá ainda mais autoridade pra falar o que eu tô falando aqui com vocês. Então, pra glorificar o nome do Senhor, eu vim responder uma pergunta que a gente sempre se faz em um momento de dificuldade: aonde está Deus? E pode ter certeza, essa pergunta não ofende ao Senhor. Desde muito pequeno, quando eu li o livro de Jó, eu vi as pessoas dizendo: olha, a paciência de Jó, como Jó foi incrível. Eu sempre achava tão estranho essa percepção das pessoas, porque eu vejo Jó um ser tão frágil, tão miserável. O pregador Hernandes Dias Lopes diz que Jó fez 16 perguntas para Deus e 34 queixas. Ele foi acusado pelos seus próprios amigos e sofreu e gemeu de dor. Ele lamentou, já chegou até a pedir para que fosse apagado o dia que ele tivesse nascido. Ele perdeu quase tudo. Jó não perdeu a sua fé. E é isso que eu mais admiro em Jó, a humanidade dele, como ele realmente nos ensina a estarmos ao lado do Senhor, a não escondermos o nosso coração aflito. Jó disse aquilo que passava no coração dele. Ele não culpava a Deus por nada, mas ele era sincero. E quando as coisas estão difíceis para nós, muitas vezes o nosso coração se enche de dúvidas, e você não pode anular as dúvidas que estão no seu coração, porque a Bíblia tem todas as respostas que a gente necessita, mas se você ocultar suas dúvidas, como você vai ter as respostas? Então não tenha medo de um momento de angústia, de desespero, você se perguntar e se questionar: Deus, aonde você está? Eu preciso de você, e clamar pelo Senhor, porque Ele tem algo a nos responder. Como eu estou seguindo a leitura de 90 dias da Bíblia, após jovens salmos, e eu posso ver também Davi, que é considerado o homem segundo o coração de Deus. Cara, o quanto Davi foi aberto ao Senhor para dizer a respeito daquilo que estava machucando, aquilo que estava ferindo. A maioria dos salmos de Davi são poemas, escritas muito íntimas, que revelam a sua dor intensa, o seu medo pela perseguição, o seu anseio por justiça. Ele clamava ao Senhor para que o Senhor fizesse aquilo que era necessário na vida dele, e não escondia do Senhor os seus anseios, as suas dúvidas, os seus medos, e sempre, após toda a tempestade, ele dava glórias ao Senhor. Davi se rendia ao Pai e louvava a Deus em espírito e em verdade. Ele entendeu que, mais do que sacrifícios, mais do que palavras bonitas, o que Deus espera de nós é um coração quebrantado, disposto a obedecer, independente do que nós estamos passando. Então, eu não sei qual a situação, qual o momento que você está passando na sua vida hoje, não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, as dores, talvez é uma doença, um incômodo, talvez algo que você pediu e não obteve a resposta. Na pregação do Hernandes, ele diz que Deus, ao responder Jó, trouxe 70 perguntas. Eu nunca cheguei a contar, já li Jó algumas vezes, mas nunca cheguei a contar quantas perguntas, e tinha um questionamento. Enquanto eu passava por esse período de dor que eu compartilhei com vocês, eu fiz esse questionamento: Deus, por que você não respondeu às 16 perguntas de Jó? Por que você não rebateu as 34 queixas? Por que, ao conversar com Jó, o Senhor se posicionou dessa forma? Sabe o que é mais interessante? É que Deus entrega tudo o que nós precisamos aqui durante esses capítulos onde ele se abre para Jó. Quando nós olhamos para o nosso problema, para as nossas dificuldades, para aquilo que falta em nós, aquilo tudo fica muito grande. Fica muito difícil de você olhar para outra perspectiva, e às vezes fica muito difícil de você se lembrar o tamanho de Deus. O que Deus estava fazendo com Jó não era ser um Deus arrogante ou prepotente. Na verdade, ele estava fazendo um favor maravilhoso, não só a Jó, mas a todos nós. E cada uma das colocações onde Deus revela a sua verdadeira identidade traz para o nosso coração alívio imediato, porque nós finalmente conhecemos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Não existe doença, não existe dívida, não existe perigo, não existe medo que seja maior do que o poder e a glória do Senhor. E vamos lá para Jó, capítulo 42. Eu não vou ler somente o versículo 2, eu vou ler o capítulo completo com vocês, porque existem alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntastes: quem é esse, com tanta ignorância, questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei
a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temá, Bildade de Suá e Zofar de Naamá fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra eles. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida ainda mais do que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemina, a segunda de Késia e a terceira de Queren Hapuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Veja como é poderoso quando Deus se revela a nós. Para mim, a maior bênção de Jó não foi ter os seus bens materiais restaurados, foi ter a consciência plena de quem Deus é. E isso está disponível para todos nós a partir da Bíblia. Então eu entendo que neste momento que você está passando por uma dificuldade, por uma tristeza, por uma perda muito grande, talvez por uma doença, eu não sei. E eu vou orar por você no final desse episódio. Mas a certeza que eu tenho é que você precisa se encher da palavra. Nesses últimos dias, onde eu estive com dores, onde eu enfrentei medos de fazer exames que são extremamente desconfortáveis para mim, eu lia a palavra, escutava pregações e em momentos de angústia, de muita ansiedade, escutava louvores e adorava ao Senhor e clamava pelo seu nome, e aquilo me trazia paz, mas a paz que excede todo o entendimento, porque a minha alma continuava abatida, mas a minha fé estava sendo fortalecida. Feche os seus olhos agora, eu quero orar pela sua vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego a vida dessa pessoa que está me escutando agora. Eu não sei que momento da vida dessa pessoa ela está me escutando, não sei pelo que ela está passando, mas o Senhor conhece o coração desta pessoa, sabe a dificuldade, sabe as orações, sabe as angústias que essa pessoa está passando. Senhor, em nome de Jesus, eu venho pedir para que através do Espírito Santo, sobre a autoridade do nome de Jesus, o Senhor comece a agir nessa pessoa e coloque sede, uma vontade sobrenatural por buscar a tua verdade, buscar a tua mensagem, pois somente a tua palavra nos liberta, somente a tua palavra nos traz paz. Louvar a ti é um privilégio, conhecer o teu nome, Pai, é melhor e maior do que qualquer coisa que nós poderíamos ter de material aqui nessa terra. Senhor, nós confiamos que o Senhor tem poder para restaurar qualquer coisa. Com a tua voz, o Senhor ordena para que tenhamos vida. Nós respiramos, andamos, nos comunicamos, pensamos por ordem sua. Nada nessa terra acontece sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor autorize. E neste momento, Pai, pela autoridade do nome de Jesus, eu oro e entrego a vida desta pessoa aqui agora. E nós firmamos um compromisso de buscarmos o Senhor, para que o Senhor fortaleça a nossa fé. Envie o Espírito Santo para fortalecer a nossa fé. A nossa alma pode estar abatida, pode estar destruída, mas a nossa fé está fortalecida em teu nome. O Senhor é a nossa rocha, a nossa salvação, é socorro bem presente na angústia. Não nos abandona quando estamos caindo, não nos deixa tropeçar, não permite que as setas e as flechas de Satanás atinjam a nossa vida. O Senhor nos guarda com seus anjos, intercede por nós nas áreas celestiais, tem planos de bem sobre a nossa vida, nos ama e nos resgata dia após dia, pois a sua misericórdia se renova a cada manhã. Nós cremos em teu nome, Jesus, o nome poderoso e santo do Senhor. Nos entregamos e rendemos glórias a ti, que o teu nome seja exaltado acima de todo o nome, que o nosso corpo possa se dobrar perante a ti, a nossa alma e o nosso espírito são teus. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, leva o nosso jugo e nos ajuda, Pai, a aprender com aquilo que nós estamos passando, que tudo isso se transforme em testemunho para glorificar e honrar o teu nome. Nós recebemos a cura e já agradecemos por ela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para você que orou comigo, eu gostaria de compartilhar mais uma coisa com você. A oração é a arma mais poderosa que o cristão tem. Não permita que o inimigo tire isso de você, te distraia. Esteja constantemente orando. Não precisa ser só
no seu quarto, ali naquele momento que você separou de oração. Ore constantemente. Fale com o Senhor a cada minuto. Não só pedindo, mas também agradecendo. Peça às pessoas para que intercedam pela sua vida. Peça pelos seus líderes para que intercedam pela sua vida. Para que você esteja coberto de oração. O Senhor é contigo, confie nele. E veja, só para não deixar passar desapercebido, existem coisas que nós precisamos fazer. Jó, ele poderia ter ficado chateado, irado, com raiva dos seus amigos, e poderia ter negado o pedido do Senhor. Mas os bens materiais de Jó só são restaurados. A Bíblia relata que após ele orar pelos seus amigos. Talvez nesse momento Deus tenha te pedido para liberar perdão por alguém. Então ore. Sabe, eu sei que existe algo no seu coração que você tem certeza que Deus tem te pedido. Talvez é para que libere perdão, para que você largue esse vício, para que você diminua o tempo nas redes sociais ou assistindo aquelas séries que Deus já pediu para que você parasse. Eu não sei qual é o pedido de Deus para sua vida, mas ele não muda de ideia. Deus não volta atrás. Se ele tem te pedido, simplesmente entrega logo, porque você precisa receber o melhor de Deus aqui nessa terra. Faça a vontade do Senhor, porque ela é perfeita, boa e agradável. As suas ideias não são melhores que as ideias de Deus. A sua vontade não pode ser maior que a vontade de Deus sobre a sua vida. Se você quer receber as bênçãos, saiba estar abaixo das ordens do Senhor. Que o seu dia seja incrível, assim como você é. Ore constantemente. O Senhor está ao seu lado. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo episódio. Valeu. Falou.